Aprendiz. Neste episódio vamos mergulhar em um universo cheio de mistérios e simbolismos, explorando os fascinantes assuntos relacionados à maçonaria. Eu sou Jean Landim, estou aqui com meu irmão Brendo Vidal e juntos vamos conduzi-los por uma jornada de descobertas e curiosidades. Nós estamos aqui contando com a presença ilustre, né, do nosso irmão João Carlos Rodrigues de Menezes, carinhosamente conhecido como Joca. O Joca é mestre instalado da loja Evolução Nordestina, número 86, é radialista, funcionário público, fez até o terceiro semestre de administração, é também artista aqui na nossa região, cantor, uma pessoa também muito querida no ramo cultural da nossa região. Joca, obrigado por sua presença, né, mais uma vez, muito nos honra estar aqui com uma pessoa tão qualificada maçonicamente e fora da maçonaria também. Obrigado. E realmente a gente tem que agradecer em nome aqui do nosso podcast, em nome da nossa oficina e de toda a maçonaria. Bem, inicialmente a gente gostaria de que o Joca se apresentasse, né, compartilhasse um pouco da sua experiência, o seu conhecimento sobre a maçonaria e um pouco sobre o conteúdo que nós vamos discutir aqui hoje. Eu fui iniciado na maçonaria em 1988, 24 de agosto, por sinal vai fazer 35 anos no próximo mês. Eu e mais 9 irmãos, né? Por sinal o irmão Sinênio é um dos que ficou, eu acho que os outros eu não tenho certeza se ainda participa da maçonaria, se estão inativos. Mas o irmão Sinênio, foi venerado na loja no Crato, né, e faz parte dos graus filosóficos agora, é inspetor litúrgico. A gente ainda luta trabalhando pela maçonaria. E a maçonaria só me fez crescer, né? A maçonaria é uma instituição que eleva o homem, faz você ser melhor homem, melhor marido, melhor tio, melhor avô. Então, se você seguir todos os preceitos que existem nos rituais maçônicos, você não tem perigo de ser uma pessoa ruim, né? Então, é o livre-arbítrio. Meu irmão, a gente precisa também comentar que o Joca é pai de 4 filhos, é avô de 4 netos, e é também o esposo da dona Aline Menezes, né? E assim, tenho certeza que a maçonaria tem contribuído para que você seja um homem íntegro, né, e que tenha esse cuidado com a sua família. Quem acompanha um pouco a sua jornada sabe o quanto você é um cara dedicado à sua família. E isso também muito nos orgulha, né? Então assim, a gente gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas à maçonaria. É necessário desmistificar, né? Não desmistificar no sentido de alguém que precisa defender-se de alguma acusação, porque esse não é o nosso papel. Desmistificar no sentido de fazer com que a sociedade compreenda a importância da maçonaria, né? O que a maçonaria tem feito ao longo dos anos até aqui, quantas batalhas a maçonaria encabeçou, né, relacionadas ao desenvolvimento do país, ao desenvolvimento de municípios e ao próprio desenvolvimento do homem no seio da sua família. Então assim, nós temos algumas perguntas relacionadas à maçonaria e a gente gostaria de saber a sua opinião e o seu ponto de vista sobre elas. Vamos lá. O que é a maçonaria e qual a sua origem e história? É uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, a igualdade e a crença de cada um. Ela não tem distinção. A maçonaria foi criada, muita gente diz, a maçonaria é uma religião, muita gente pensa, não é religião. Ela é religiosa. E lá pode entrar católico, protestante, espírita, qualquer, não importa a sua religião, umbanda, né? E o que foi que a maçonaria fez? Porque se fosse só, por exemplo, para entrar só católicos, os protestantes iriam gritar, né? Dizer que estava errado. Então foi que a maçonaria criou o nome Grande Arquiteto do Universo, porque todas as religiões é o mesmo Deus. Então, tem o Grande Arquiteto do Universo, ele abrange todas as religiões. Então é por isso que muita gente acha que a maçonaria é coisa do cão, do satanás, que maçom bebe sangue, que não sei o que. Tem várias histórias que é tudo mentira, né? E se você vê todos os maçons, até você que não é maçom, que conhece algum maçom, você vê que são pessoas que trabalham para o bem, que trabalham para ajudar a humanidade, né? Que quer ser um destaque
dentro da sociedade, levando o bem para aquelas famílias, tanto para a sua como para a família dos demais, seus vizinhos, e por que não dizer da cidade, do estado e do país. Então, ela é uma instituição, muita gente chama de instituição secreta. Ela não é secreta, ela é discreta. Por quê? Se ela fosse secreta, ninguém sabia onde encontrar. Mas você sabe onde tem todos os templos maçônicos. Aqui em Juazeiro tem a Cavaleira Espartanos, que fica ali na rua Santa Rosa, tem a Evolução Nordestina, que fica aqui no bairro do Limoeiro, né, na rua Deputado José Saraiva Macedo. Tem nome, endereço, tem tudo, CEP. Então não é secreto, é discreto. Por quê? Nós se reunimos dentro de um templo e a gente segue um ritual. Só isso. Mas nossas esposas trabalham com a gente, faz o lado social da maçonaria, dia do ancião, dia da mulher, né? Então a gente trabalha em prol da comunidade, em prol daquelas pessoas mais necessitadas. Quero agradecer, né, a presença do ilustre aí, João Barbosa. Então, você, telespectador que está nos ouvindo, não esqueça de se inscrever e curtir, compartilhar com seus amigos, né? Com seus amigos que têm curiosidades com a maçonaria, com seus sons, né? Estão aí atrás de crescer, de desenvolver enquanto pessoa. E é isso, vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. A segunda pergunta são: quais os princípios fundamentais da maçonaria? O homem, né, a seu estado maior, seu espírito maior, né? Tornar, como diz, tornar feliz a humanidade. O maçom, ele trabalha em prol do próximo, né? E a construção do seu templo interior. E não adianta, porque, por exemplo, ele diz, não, a igreja tal, a igreja somos nós, o corpo físico. Quando a gente se reúne, 2, 3, né, que, como diz a própria Bíblia, onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio. Né? Deus está com a gente, Jesus está com a gente. Então a gente se reúne e forma a nossa entidade, que é a maçonaria. Então a igreja, o culto, todos são as pessoas que se envolvem em prol daquele objetivo. Então nós vamos construir o nosso templo interior, nossas imperfeições, nossas arestas, o que a gente chama na maçonaria de pedra bruta, né? São minhas raivas, meus preconceitos, que a gente vai, durante a sua vida maçônica, você vai tentando ajustar isso e tirar, deixar de ser preconceituoso, deixar de julgar as pessoas, que a gente julga a pessoa, né? Você diz, rapaz, aquele cara é não sei o quê. Não deve. Aí você vai lapidando isso, você vai pulindo, até que você chegue ao grau 33, né? E seja um homem melhor, né? Você entrou bruto e saiu mais lapidado. Mesmo que você não seja perfeito, que a perfeição existe só Deus e Jesus, que é perfeito, mas a gente tenta buscar isso, a gente tenta ser aquele homem bom, aquele homem perfeito e afastar todas aquelas coisas ruins que existem no nosso templo interior. Excelente, meu irmão. Como você bem disse, a palavra perfeito, na sua origem, significa feito até o fim, né? Então nós estamos aqui em busca da perfeição, que só atingiremos no final, né? Então isso aí realmente é algo que a gente deve buscar ao longo da vida para que possamos ser melhores e trazer também uma contribuição melhor para a humanidade, né? O irmão Joca falou que as esposas também participam, né, nas questões sociais e etc. Então eu lhe pergunto como a maçonaria se estrutura e se organiza dentro desse ponto de vista de envolver a família, os filhos, a esposa e... Por exemplo, cada loja tem um grupo de samaritanos, né? Tem a presidente, que geralmente é a esposa do maçom. Mas se dizer, não, mas se o maçom não for casado, então é escolhida uma entre as samaritanas para ser a presidente do clube. Como eu disse, faz o lado social, o dia do ancião, o dia da mulher, faz uma palestra para levar. Porque é o seguinte, não é interessante só a pessoa estar com fome, a gente dá comida, né? Está precisando disso, a gente está... Não, a gente tem que, como diz o jargão, dizer, a gente tem que ensinar a pescar, né? Por exemplo, hoje as pessoas que não têm instrução têm muitos filhos, e hoje em dia a gente sabe que a gente não pode ter muitos filhos, né? Porque o custo de vida está caro, você educar um filho para ele se formar. Então a gente traz psicólogos, traz médicos que vão falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre isso, aquilo. Então a gente, além de fazer, comemorar o Dia da Mulher, dar um lanche, dar um jantar, sei lá, qualquer coisa que elas queiram fazer.
mas levar também uma palavra de uma pessoa especializada sobre aquele assunto, né? Para aquelas pessoas menos esclarecidas, tomar conhecimento daquilo e ir aprendendo, né? Por exemplo, se você quer ajudar a pessoa, está morrendo de fome, você deu ali ó, comida por 2, 3 dias. Mas você pergunta, a senhora sabe costurar? Sei. Então, vamos fazer para comprar uma máquina de costura para que ela ganhe o sustento dela, para não estar mais pedindo nem precisando de ninguém. Então a gente ensina a pescar, né? O bom é ensinar a pescar e não dar o peixe para comer. Mais uma pergunta, né? E como é que a maçonaria se relaciona com a sociedade em geral? Como é esse relacionamento, né? Com a comunidade, com as entidades da sociedade? Geralmente, a maçonaria tem todos, vamos dizer assim, todas as profissões. Eu sou radialista, sou funcionário público. Já o irmão aqui já vai ser nosso futuro tabelião, em Juazeiro, né? Tem outros que são advogados, médicos e tal. Então, cada um dentro da sua classe vai fazer esse trabalho, né? Por exemplo, a maçonaria há uns 10, 15 anos atrás, nós fizemos um movimento através do nosso irmão Glaucio, por sinal deve estar escutando a gente. O irmão Glaucio disse, rapaz, ninguém obedecia faixa de pedestre em Juazeiro. Ninguém obedecia. Você botasse o pé, o carro passava por cima. Aí a gente fez uns adesivos, fizemos uma movimentação, todas as lojas de Juazeiro, e fizemos ali em frente ao shopping, um movimento colocando os adesivos e conscientizando as pessoas. Até hoje, todo mundo respeita a faixa de pedestre hoje. Quer dizer, o Detran, a organização de trânsito de Juazeiro, a prefeitura, nunca tinha conseguido fazer. E a maçonaria foi lá, fez aquele ato e a partir dali todo mundo respeita a faixa de pedestre, principalmente ali de frente ao shopping. Pode ver que a pessoa de lá para cá, todo mundo ficou obedecendo a faixa de pedestre. Quer dizer, um trabalho da maçonaria. Pedir ao prefeito, aos vereadores, né, uma carta que muitas vezes a gente já fez, tem uma rua ali que sempre está causando acidente e tal, e aí a pessoa, rapaz, vamos procurar a maçonaria. A maçonaria pode fazer uma carta ao prefeito, em nome da loja, né, daqueles irmãos, e pedindo para que olhe com bons olhos para aquilo, que bota uma escola naquele bairro, que bota um posto de saúde ali. A maçonaria está aí para isso também, né, que é para ajudar a população. A gente trabalha em benefício do próximo. Então a maçonaria ela pode se estruturar para qualquer tipo de coisa que ela queira fazer. Perfeitamente, meu irmão. O irmão falou sobre os valores da maçonaria, né, seus princípios. Falou também sobre a contribuição que a maçonaria oferta para a comunidade em geral, seja através da educação, né, ensinando de que maneira as pessoas podem se desenvolver financeiramente, no sentido de você não dar o peixe, né, mas ensinar ela a fazer algo produtivo. Isso. Né? Também esse tipo de representação, já que a maçonaria é uma sociedade de pessoas organizadas, de homens livres e de bons costumes, com essas reivindicações que trazem melhorias para a sociedade, deu para a gente perceber um pouco a respeito dessas contribuições. Então, eu lhe pergunto, como alguém se torna maçom, né? Quais são os requisitos para o ingresso na maçonaria? Tem duas maneiras, né? Por exemplo, você tem um amigo e você vê que aquele amigo é um cara que cuida bem da família, um cara trabalhador e tal, você pode fazer o convite a ele para ele ser maçom. Rapaz, você conhece a maçonaria? Não, aí conversa a ele, vai conversando no dia a dia com ele e vai vendo se ele seria um bom maçom. Então, se ele aceitar, você leva ele para a loja, apresenta ele na loja. Ou, não sendo amigos, tem muita gente que sabe que eu sou maçom e liga, Joca, rapaz, eu queria entrar na maçonaria, como é que eu faço? Eu digo, primeiro você tem que querer, faça um pedido, a próprio punho ou digitado, dizendo que quer fazer parte da maçonaria, porque admira, por aí você bota nas suas palavras. Então leva aquela proposta, aí a loja dá um formulário para que ele preencha, tire certidões negativas e tal, né? E com autorização, porque a gente vai fazer as sindicâncias, né? A gente vai procurar esmiuçar a vida daquele pretendente, daquele profano, para saber se ele merece entrar na maçonaria, né? Saber os amigos dele na rua, né? Então,
ele vai ser procurado por vários maçons, saber se ele realmente é digno de entrar na nossa instituição. Então, tanto faz você ser convidado, como a pessoa também pode ir atrás e procurar ser maçom. Então, basta, se ele for uma pessoa de uma vida regrada, né, sem nenhuma mácula, não tenha feito nada de fora do normal, ele vai ser aceito na maçonaria. Então, esse é o procedimento que você deve entrar na maçonaria, fazer para entrar na maçonaria. Perfeito, meu irmão. Ainda dentro desse tema, eu queria só esclarecer 2 pontos. Quando dizemos profano, né, a maioria das pessoas liga a palavra profano a algo que é contrário ao sagrado, né? Isso. Quando na verdade o profano na maçonaria, creio eu, queira dizer aquele que não é iniciado, né? Aquele que não faz parte dos mistérios da maçonaria. Então, um esclarecimento que eu acho que é interessante para quem vai escutar, né? E outra coisa, para que alguém se torne maçom, a sua esposa precisa concordar? Ah, sim. Se a esposa não aceitar, ele não entra na maçonaria. Basta um não da esposa que ele não entra. E a razão disso? Eu acho que porque depende muito. Eu já fui visitar pretendentes, né? Já que você disse que profanos, faltou explicar, você explicou muito bem aí. Os pretendentes a entrar na maçonaria, ele precisa estar com a esposa dele lá. Então, se ela não vai participar da ordem, e ela acha que, por exemplo, como eu disse anteriormente, muita gente pensa que é religião, e muitas mulheres não deixam o marido entrar, não, é coisa do cão, já me disseram que tem que entregar o filho quando você é maçom, você entrega a sua filha, o seu filho mais velho, para que seja sacrificado, não existe nada disso. E muita gente, às vezes, não deixa o marido entrar porque pensa que é uma coisa demoníaca, né? E a gente precisa da esposa do maçom junto com ele. Como é que você vai entrar sozinho numa instituição e sua esposa não vai participar? Então não tem lógica. Tem que participar o casal. Já não, a família... já não se agradando, ao invés de trazer algo de bom, já vai trazer um conflito dentro da sua casa. Né? Claro. Então você tem que vir os dois. Vem o maçom e vem a samaritana para trabalhar nessa construção de cada um do seu templo interior. Excelente explanação, como adentrar dentro da maçonaria. E a gente traz aí uma dúvida, né, do nosso público que está nos assistindo, né? Que a gente vê muito, né? Quem é de fora da maçonaria, como falado e explicado pelo irmão Landim, sobre como profano, né? O termo profano. E o que é que significa, né? Que ele tem essa dúvida, esses símbolos, né? Esses rituais que são tão falados dentro da maçonaria. Você podia trazer um pouco de explicação para o nosso público? Esse símbolo da maçonaria, todo ele tem um significado, né? Por exemplo, se você comparar a igreja católica, muitas coisas da igreja existem dentro da maçonaria. Por exemplo, a gente funciona com a Bíblia, né? Nós temos o nosso livro, a gente chama o livro sagrado. O nosso é católico, mas pode ser um livro, uma Bíblia protestante, pode ser o Alcorão, né, dos judeus, dependendo da maioria daqueles maçons daquela loja. Então pode ser uma Bíblia católica, pode ser uma Bíblia protestante, dependendo da quantidade dos irmãos de maioria lá, naquela cidade ou naquele tempo, ou um Alcorão, dependendo do país que vai estar, né? Se for no Israel, é o Alcorão que abre o livro da lei, que a gente chama. E o esquadro e o compasso, né, tem o seu significado, que a gente não pode esmiuçar muito os nossos símbolos, porque só é bom você, quando for iniciado, você começar a aprender sobre eles. Mas, como eu disse, dentro da igreja, por exemplo, na igreja dos franciscanos aqui, se você olhar lá no teto, você vai ver um olho, né? A gente chama na religião católica o olho de Deus. E a gente chama o olho que tudo vê. É o mesmo olho de Deus. Então tem muitos símbolos maçônicos, né? O carçal que já vem dos judeus, que é usado na igreja, a gente tem, né? Tem os números, né? Que a igreja católica usa muito o número 7, né? Que na nossa maçonaria tem o significado do número 7. Então são coisas bem interessantes que você só vai passar a conhecer depois que você entrar na maçonaria. Então são muitos símbolos que
que a gente usa as colunas. Muita gente, muito profundo, gente entrou na coluna porque existem as sessões brancas que a gente faz, leva um palestrante para lá, e a gente aproveita para a sociedade entrar, já para tirar essa coisa, dizer que é cor do cão e tal, e vai entrar e vai ver lá que não tem nada demais. São símbolos bonitos, são estrelas, são a lua, o sol, né? Então, é bom que as pessoas que não são maçons, esposa de amigas de sua esposa, você levar, ela vê lá que não tem nada demais. A gente trabalha por bem, né? Então são muitos símbolos da maçonaria que a gente só vai aprendendo. Depois que você entra, você vai conhecendo cada símbolo, cada coisa, né? O que é que significa aquilo, aquele outro. Então são muitos símbolos que a gente não pode distinguir aqui e falar muito sobre eles. Claramente, não que há um segredo dentro da maçonaria, mas há uma certa descrição, né? Uma vez eu ouvi um questionamento interessante. Me perguntaram assim, rapaz, como é que pode, depois de tantos séculos de maçonaria, não existir um maçom fuxiqueiro para dizer o que é que acontece lá dentro, né? Então, como é que a maçonaria lida com a questão da confidencialidade dos seus membros? Isso é uma das principais coisas, né? Que você faz um juramento, né? Quando você entra. E já pensou você sair conversando com seus vizinhos o que acontece dentro da sua casa? Né? Não fica bem nem para ele que está contando, nem fica bem para quem está escutando. Então, a fidelidade maçônica é uma das principais coisas, né? Você não pode sair espalhando tudo que você viu lá. Como na Igreja Católica, tem Joaquim no Mercadão, que é nosso irmão, está afastado um pouco da maçonaria. Ele conta que, eu acho, se não me engano, foi o grão-mestre Luiz Crescêncio, era o grão-mestre do Ceará, e em Brejo Santo tinha um padre que queria proibir de um irmão entrar na igreja porque ele era maçom, né? No passado teve gente que tinha padre que tirava da fila, não deixava a pessoa comungar porque era maçom. E Luiz Crescêncio soube disso e veio a Brejo Santo e foi falar com esse padre. Aí conversou baixinho com ele, aí disse, não, porque vocês se reúnem e ninguém pode saber o que é que acontece lá dentro e tal. Aí ele disse, você pode me contar o que se passou quando você foi ordenado? Ele, não posso não. Ele, pois sei. Aí começou a contar. Ele disse, como é que você sabe disso? Ele disse, porque eu fui ordenado e fui ordenado em Roma. E a gente faz um juramento de não dizer como é o procedimento para se ordenar padre. Então o maçom também tem o direito de ter aquela confidência e não contar, né? Aí foi bem interessante, e depois esse padre ficou amigo do Luiz Crescêncio, e passou o cidadão lá, o nosso irmão, começou a frequentar a igreja, podia entrar. Então tem essas coisas que existem, que basta uma palavra, a pessoa chegar e conversar, que se resolve tudo. Como diz a música popular brasileira, de que vale ter a chave se a porta está aberta, né? Não que seja um segredo, mas é algo que devamos conservar entre nós, né? Para que as pessoas que realmente adentraram a maçonaria possam conhecer e se encantar com o que realmente a maçonaria representa dentro e fora, né, da loja, da sala de reunião, como se diz. Mais uma vez eu convido a você a curtir o nosso conteúdo, está sendo agradável, é um conteúdo que você está aprendendo, está acrescentando na sua bagagem. Curte aí, compartilha com seu colega, com seu amigo, com seu familiar, para que a gente cresça e vá mais pessoas, né, que querem ver esse tipo de conteúdo. A nossa segunda etapa, né, no segundo bloco, onde a gente vai falar um pouco aí sobre a maçonaria, o judaísmo e o Nordeste. Meu irmão Joca, antes de passarmos aí para o segundo bloco, eu queria agradecer também aos ouvintes pelo apoio, né, quem nos acompanhou até aqui, e que o irmão também pudesse divulgar o seu canal. O irmão Joca tem um canal no YouTube, né, como eu falei anteriormente, também é cantor, é uma pessoa, é um artista, um cara envolvido na cultura. Então, convide os ouvintes aí a acompanharem também o seu canal. O meu canal é Cariri, né, no YouTube. Então tem vários vídeos pessoais, meus, familiares, e tem umas lives que eu fiz também durante a pandemia, tem shows também que a gente faz em outras cidades. Então tem muitas músicas, tem um vídeo lá
lá, que muita gente, rapaz, como é que você conseguiu um vídeo desse com o Renato Teixeira? Ele esteve aqui, eu, Luiz Fidelis, Renato Teixeira e Santana, cantador que é daqui. Nós quatro, a gente fazendo uma capela, né, brincando, ele esteve aqui para visitar o Juazeiro e quis conhecer Luiz Fidelis. Então tem vários vídeos falando sobre história de Juazeiro também. Então é bem interessante. Você Joca.cariri, você vai escolher lá. Tem vários assuntos que eu acho que você vai gostar de conhecer o meu. O irmão Joca também é radialista, né, numa rádio web. Eu sou radialista mesmo. Eu trabalhei na Rádio Progresso, meu pai foi diretor da Rádio Progresso, foi diretor da Rádio Vale FM. E eu fazia o programa Supra Sumo. E fiz na Rádio Tempo também. Terminava o programa de João Hilário e eu começava o programa Supra Sumo. Aí a gente saiu e o irmão Alan Veras, que é nosso irmão, tem uma rádio de Veras FM lá em Sobral, o web. Aí Joca, rapaz, me ajuda. Ele, rapaz, eu posso fazer o programa que eu fazia, só que eu quero fazer com outra roupagem, eu só tocava as músicas. E o Supra-Sumo que eu faço lá, eu falo sobre a curiosidade da música, como aquela música foi feita, como o compositor teve a ideia, a inspiração para fazer aquela música. Então tem muitas histórias bem interessantes e a gente fala sobre a música e depois toca a música. Aí tem um amigo meu, Braz, que é músico também, que fala também sobre a música, ele é lá de Parnaíba, no Piauí. Então ele grava, me manda e a gente manda para a Veras FM. E há 3 meses, 4 meses, a Pronontec, que é de Marcelo, que é protética aqui, está retransmitido também. Então a gente tanto passa para a Veras FM como para a Pronontec, o Supra-Sumo, nos sábados, às 9 horas na Veras FM e no domingo repete às 1 hora da tarde. E na Pronontec é 1 hora da tarde, tanto no sábado como no domingo. Ambos os links, né, tanto do canal do YouTube como da Rádio Web, estarão na descrição do canal. Então é só você clicar lá, você será redirecionado para que você possa ver aí o trabalho do nosso irmão. Bem, Joca, aqui no segundo bloco nós temos aqui a maçonaria, o judaísmo e o Nordeste, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, né? Quais características do judaísmo, da maçonaria e do Nordeste estão aí vinculados e que a gente possa conversar sobre. A maçonaria e o judaísmo é um trabalho que eu fiz de pesquisa, justamente me interessei por isso aí, quando também há uns 15 anos atrás, Santana Cantador foi quem me apresentou isso. E eu achei interessante e comecei a pesquisar e assistir, ele fez várias lives também. E eu fui pegando e montei um trabalho sobre o judaísmo e maçonaria. Então eu já apresentei em algumas lojas, fui para o Acre para apresentar lá numa loja do Acre. E tem outras lojas aqui do Piauí, Pio Nono, teu irmão que mora aqui em Juazeiro, que é advogado também. E Joca, vamos marcar um dia para você apresentar esse trabalho na loja, que ele achou bem interessante. Então a tradição judaica, ele diz, as colunas do templo de Salomão, que estão citadas em Reis, né? Ele diz, ergueu as colunas diante do pórtico do santuário, ergueu a coluna do lado direito, a qual deu o nome de Jaquim, e ergueu a coluna do lado esquerdo, do qual deu o nome de Boaz. Então são 2 colunas da maçonaria. Toda loja maçônica tem essas 2 colunas, onde você vai adentrando o templo. E aí ele vai, por exemplo, o uso do chapéu na maçonaria, né? Que é uma forma na maçonaria, quando se vai começar a sessão, ou na igreja também, quando o padre vai usar, ele retira o chapéu em sinal de respeito a Deus e a Jesus. E no judaísmo, ele já bota o chapéu em respeito a Deus. Então é o contrário, né? Então o chapéu do judeu é o kippah, né? E o kippah quer dizer cape da palma da mão. Ele parece muito, que é só aquele paninho, né, que ele usa em cima da cabeça. Então, aí ele diz, por exemplo, o católico, ele pede a bênção, né, ao pai, à mãe, ao padrinho. E o judeu, ele já abençoa o filho, né? É como se estivesse dizendo, Deus te abençoe. Quando ele retira o solidel, é como se ele dissesse, Deus te abençoe, Deus te cuide, Deus te guarde. Essas coisas. Perfeitamente, são curiosidades. E aí
diga uma coisa, o que é que tem a ver a figura do bode? O bode tem alguma coisa a ver com a maçonaria? É interessante. Com a cultura judaica? Muita gente maçom é bode, né? Aí como foi que surgiu isso? O judeu, quando ele veio para o Nordeste, e lá também, eles tinham o hábito de pegar dois bodes. Um, ele oferecia em holocausto, e o outro bode, ele contava o que tinha feito de errado na vida dele no ouvido do bode. E soltava. Aquele bode ia viver selvagemente na mata. Por quê? O bode não conta nada do que ouviu. Né? Então é uma maneira dele descarregar com o bode os pecados dele. Daí surgiu o confessionário da igreja, onde tem o padre, aquele fio de madeira que o padre fica dentro e você chega e conta. Então o padre está fazendo a figura do bode. Né? A igreja fez o confessionário a partir daí. Porque um padre, como foi que descobriu isso? Um padre conversando com um rabino, e o rabino contou isso a ele. Que os judeus conversavam, chamavam, contava no ouvido do bode todos os seus malfeitos e soltava o bode. Ali é uma forma dele descarregou os pecados. E aí dizia, mas por que chamam maçom de bode? Então, quando você dizia isso, o bode, ele ia embora, não contava. O padre a mesma coisa, ele não conta nada a ninguém. Então, quando o Jacques de Molay foi morto na fogueira, e um dos inquisidores chamou lá um cara e disse, como foi? Ele confessou, ele disse, rapaz, esses maçons são como bode, eles morrem e não abrem a boca. Né? Então por isso que surgiu essa questão do bode com a maçonaria, com os judeus. Dentro do seu trabalho, de uma breve leitura, né? Eu consegui identificar uma frase que me deixou fantasiado, né? Eu fiquei até... a frase seria, coloque uma pedra em cima disso. Isso tem a ver com o judaísmo? Tem, isso é um costume judaico que eles diziam, por exemplo, ele colocando a pedra lá, dava em sinal de que ele fazia uma visita, né, e botava a pedra. Então surgiu essa frase de dizer, vamos colocar uma pedra em cima disso. Então aquilo está consumado. Então, em cima de muitos túmulos, você vê no Nordeste, eu estive até, antes de fazer o Castanhão, eu e Ari Luna, que já nos deixou há pouco tempo, a gente parou a obra do Castanhão para tentar trazer os restos mortais de Tristão Gonçalves, que era nosso irmão, foi governador do Ceará 5 vezes, para cá. E lá no túmulo de Tristão Gonçalves, onde ele morreu no Rio, lugar chamado Santa Rosa, ele foi alvejado, né, com muitos tiros, tem o túmulo dele lá e cheio de pedra. E depois que eu fui pesquisando sobre os judeus, eu entendi que era a visita que a pessoa ia fazer naquele local, né? E dizia como se tivesse, bota uma pedra em cima disso, naquele assunto. Ali está consumado. Uma relação entre a quadrilha junina e o judaísmo? Existe. Se você, uma quadrilha junina é a mesma coisa de um casamento judaico. Deixa eu só dar aqui um trechinho. Por exemplo, a quadrilha junina é um casamento judaico catolizado. Se você olhar um casamento judaico, tem os mesmos passos da quadrilha junina, o balanceio, o túnel, a lavantua, a marrier, só que no lugar do rabino tem um padre. Né? Então, é toda essa cultura que vem dos judeus para a gente aqui do Nordeste. Você podia para a gente o que significa esse chapéu? Ah, rapaz, aí é interessante. Olha aí, é o seguinte, aqui é o chapéu de vaqueiro, só existe isso aqui no Nordeste, né? E se você olhar, isso aqui, aí por que ele fazia isso? Eles iam cuidar dos bodes, do sol causticante, eles criaram esse chapéu, ia cobrir a cabeça dele do sol, um pouquinho dessa água para enganar os inquisidores, que a Inquisição veio atrás, matava, tomava os bens e ficava para a igreja. Então eles fizeram isso aqui, como ele não deixava de usar o quipá, porque se ele usasse o quipá, era visto e era morto, era perseguido. Então ele criou o chapéu de vaqueiro, e isso aqui, que a gente chama de
de rabicho, né? Isso aqui, o cabelo, melhor dizendo. Isso aqui é os peiot que os judeus usavam, né? Os judeus, aqueles bem ortodoxos mesmo, as costeletas são bem grandes. Isso aqui simboliza as costeletas dele. E aqui é o kippá. Você tirando essa abazinha pequena aqui, se torna um kippá. Então foi uma maneira que os judeus criou para burlar a Inquisição, para não ser visto, né? Porque foram perseguidos muito. Interessante sua explanação. Realmente eu nunca tinha pensado e nem ouvido falar sobre isso. Eu fiquei... Santana, recentemente, falando nisso. Ele com o chapéu na mão, de vaqueiro, explicando sobre isso aí também. Os judeus, quando vieram para o Nordeste, né, tinha até uma relação, fala em relação a apontar o dedo e criar verruga, né? Isso. Tem uma característica ou não do judaísmo? Do judaísmo, por exemplo, essa questão de dizer, não, a mentira, né? Tem um nariz comprido, muita gente leva para Pinóquio, né? Não tem nada com Pinóquio. E apontar a estrela porque é o seguinte, os judeus eles guardam o Shabat, que é o sábado. Só que o sábado começa às 16 horas da sexta-feira, vai até às 16 horas do sábado. Então, todo mundo fica em jejum. Então, imagina uma criança pequena passar 24 horas de jejum, sem poder brincar, as crianças tudo brincando na rua e ele olhando. Aí ele perguntava à mãe, quando é que eu posso brincar? A mãe disse, só quando a estrela d'alva sair, que é justamente o horário que a estrela d'alva sai. Então, quando eles ficavam olhando e anoitecendo, quando ele via a estrela d'alva, mãe, a estrela saiu, apontava. Então, quando ele apontava, denunciava que eles eram judeus. E podia ser morto pela Inquisição, preso e morto. Então, foi que a mãe disse, não aponte o dedo para a estrela porque queria verruga. Aí o menino tinha medo de apontar. E não entregava os pais que eram judeus, né? Tanto que Juraído da Cruz, morando em Tocantins, eu trouxe ele até para o Juazeiro aqui fazer um show, ele fez a música Menino, não sei se você conhece. Vou pro campo, no campo tem flores, as flores têm mel, mas a tardinha estrela no céu, no céu, no céu, no céu da boca da onça é escuro, não cometa, não cometa, não cometa furo, pimenta malagueta não é pimentão. Aí tem uma parte que ele diz, dizem que verrugas são estrelas que a gente aponta, que a gente conta antes de dormir, dormir, dormir. Eu tenho contado, mas não tem nascido. Isso é história de nariz comprido. Deixa de mentir, mentir, mentir. Aí eu liguei para ele, Juraildo, como foi que você fez isso aí? Não, eu disse, você sabe a profundidade disso? Aí eu contei a ele, Joca, eu falei isso, mas não sabia desse jeito nenhum, foi muito bom. Porque o nariz comprido, né, como ele fala, apontar a estrela, que eu já falei que criava verruga, a mãe, a judia, toda judia tem um nariz grande. Toda judia tem um nariz grande. Então o nariz grande não é de Pinóquio, é da judia. Então isso é história de nariz comprido, da mãe do menino que dizia que se ela apontasse ia criar verruga. Então é umas coisas bem interessantes, rapaz. Bem... Uma vez eu vi numa live do Santana, né? Ele fazendo uma explicação sobre o seridó, né? O seridó é uma corruptela da palavra saride, né? Se não me engano, significa o caminho do refúgio, né? E muitos judeus também se refugiaram aqui na região, né, do Nordeste. Eu gostaria de encerrar, fazer essa chamada. É isso, mais uma vez, né? A gente quer agradecer a presença dos ouvintes aí, dos nossos telespectadores que estão aí nos acompanhando. Dizer que é uma honra, né, estar presente nesse momento, estar com esse canal O Aprendiz, né, onde a gente vem trazendo conhecimento para aquela pessoa aí que quer crescer, quer se desenvolver enquanto pessoa. O irmão Joca quer trazer algo mais para acrescentar quanto ao conteúdo na maçonaria e o judaísmo? Eu, por exemplo, faltou eu dizer aqui, por exemplo, quando a gente abre o nosso livro, nossa sessão, a gente abre um salmo que é muito conhecido, hoje na internet você pode até ver, que é o Salmo 133, né? Que é lido. Mas o salmo não é para ser lido, o salmo é para ser cantado. Então, por que é que não se canta o salmo na maçonaria? Porque nem todo mundo sabe cantar da melodia, né? Aí, por exemplo, o salmo era para ser lido desse jeito, como na igreja. Os salmos são cânticos para Deus.
Então dá para ser. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça e que escorre sobre a barba de Arão. É como o orvalho do Hermon que desce pelos montes de Sião, porque ali o Senhor derramou a sua bênção e a vida para sempre. É muito mais bonito, né? Mas se todo irmão for cantar, aí vai desentoar, vai ficar uma coisa, né, não muito agradável. Mas todo salmo é para ser cantado. Aí sobre os judeus, tem muita coisa interessante. Não sei se vai ter mais perguntas ainda sobre... Ao desenrolar da conversa, a gente vai fazendo mais perguntas. Pronto. Então, eu ia falar aqui, mas a gente esperar que você faça aí para a gente... Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Pronto, por exemplo, a maneira de matar a galinha sangrando o pescoço foi coisa de judeu. O judeu, ele não come sangue, né? Então ele pendura a galinha, sangra, até cair a última gota, para poder comer a galinha. Cobrir os espelhos. Ainda hoje você vê na Rua do Horto, quando está chovendo, e principalmente na Semana Santa, que é período de chuva também, eles cobrem os espelhos. Aí dizia que era porque via almas, via não sei o que, nada disso. A cobrir os espelhos é porque quando morria uma pessoa na casa do judeu, eles cobriam os espelhos por 7 dias, era um luto de 7 dias. Então você sem ver o espelho, você não vai se enfeitar, se embelezar. Principalmente mulher, né, que gosta de ficar no espelho e tal. Então é uma maneira de ninguém ter vaidade durante aqueles 7 dias. Então os espelhos eram cobertos por pano. A mortalha é coisa de judeus também. A mortalha, ela não era costurada, era só alinhavada, porque era para a alma sair do corpo daquela pessoa que morreu. Por exemplo, varrer a casa. Né? Ainda hoje, aqui no Nordeste, muita gente, nossa bisavó, nossa avó, varriam a casa da porta de entrada da casa para os fundos do quintal. Lá juntava o lixo e passava para jogar na rua. Por quê? Porque na porta, o judeu usava isso aqui, que chama-se mezuzá. Aqui tem o Salmo 91 dentro, nessa partezinha, que vamos chamar de oca, né? Fundo aqui. E era pregado a 7 palmos do lado direito da porta. Então toda vida que o judeu sai, ele beija e pega. E vai chegando em casa, faz a mesma coisa. Mas ele não podia usar isso aqui, porque se usasse, denunciava que era uma casa de judeu. Qual era a final? Era a religião deles. Eles tinham o Salmo 91, o salmo que era lido por eles, né? Então, eles não botavam, ficava subentendido que ali estava o mezuzá. Então, não podia passar lixo pela porta, varrer. Varria da porta para o fundo do quintal, depois pegava o lixo no saco para jogar fora. Mas o lixo passar pelo umbral da porta, eles não fazem. E isso pegou esses costumes. Por exemplo, a mesa da fazenda, ou mesa de nossas casas mesmo, nossos avós, tinha uma gaveta. Por que com a mesa de jantar tem uma gaveta? Tem sentido. Não é uma mesa de jantar, não precisa de gaveta. Por quê? Todo mundo sabe que o judeu não come porco, né? Apesar de ter uma fenda na pata, nas pernas, mas ele não rumina, né? Como o boi rumina. Então eles pegavam um porco, um bacurim, e defumavam. Porque quando defuma fica 1 mês, 2 meses, né? Tem uma quantidade de dias. Então eles botavam ali. Se chegasse de repente a aquisição na casa dele por uma denúncia, eles botavam o porco em cima da mesa. Aí ele, não, eles não são judeus não, que estão comendo porco. Era uma maneira de se safar daquela prisão, né? O capitão, e muita gente, eu acho que vocês são novos, mas né? Farinha com feijão, a massa, né? E botar na boca. Minha mãe juntava os netos tudinho, fazendo uma bacia e fazia a fila. Quem ia comendo ia lá pro fim da fila, chegando e empurrando aquilo. Pode ver que aquilo é um quibe cru. Um quibe, né? Foi passado por eles também. A tapioca foi ensinada pelos judeus para os índios. Se você procurar sobre os nossos índios no Brasil, o Tupi, eles dizem que tinha uma entidade que aparecia a ele que ensinou a eles a cozinhar. Como é o nome dessa entidade? Está lá. Sumé. Sumé é uma corruptela de Sumério, de onde vieram os judeus.
né? Então ele ensinou a fazer o pão ázimo, que é o pão que os judeus comem sem fermento. Foi que desenvolveu a mandioca e fez a tapioca e o beiju. Pode ver que é o mesmo formato de um pão árabe, né? Derramar água nos potes quando morria as pessoas, né? Ainda hoje, em vários sítios aí, derramam, que diz que era para lavar a alma daquela pessoa que faleceu naquela casa, né? Nariz comprido já foi dito. Por exemplo, a carne de charque, né? Todo mundo sabe o que é carne de charque. A carne de charque foi desenvolvida pelos judeus. Muita gente diz que foi o cearense que desenvolveu a carne. Foi, porque foi ensinado pelos judeus como fazia. Botava para escorrer o sangue, né? E como é que a gente chama a carne de charque no popular? Carne de Sol. Não, charqueado hebraico. Carne de jabá, né? Assim? Jabá. Isso. Jabá é uma corruptela de shabat, né? Eles botavam a carne para comer no sábado. Era a carne do shabat. Aí popularizou, a nordestinou com carne de jabá, né? Então tem muitas coisas. Se você quiser ver mais coisas, você assista a Estrela Oculta do Sertão no YouTube, né? Tem também um lá, um Ariano Suassuna, que ele fala, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. A Estrela Oculta do Sertão. Tem Caminhos da Memória, que foi uma pernambucana que fez o percurso dos judeus na Península Ibérica, saindo da Espanha, entrando em Portugal, e ela acompanhou o trajeto deles todo até chegar no Brasil. Tem Ariano Suassuna e o judaísmo no Nordeste, e tem a influência judaica na cultura nordestina. Então todos eles falam sobre esse assunto que a gente está aqui, então você vai ver muito mais coisas ainda. O interessante é que, como foi que os judeus vieram parar aqui no Brasil? Quando a Espanha não queria mais os judeus lá, começou a matar os judeus, eles correram para Portugal. E para eles morar em Portugal, eles pagavam tipo um pedágio para morar em Portugal. E isso, Portugal cresceu muito, porque os judeus eram ricos. E o rei de Portugal quis casar com a filha do rei da Espanha. Aí o rei da Espanha sem problema. Só que o dote, eu quero que você expulse todos os judeus de Portugal ou mate. Aí foi que ele achou. Se ele fizesse isso, ele ia perder rendimento. Aí ele colocou uma lei que todos os judeus tinham que se converter ao catolicismo. É o que chama de cristãos novos, né? Então, se não me engano, 1505, 1515, o Brasil foi arrendado a Fernando Noronha. E Fernando Noronha trouxe, já na primeira viagem, muitos judeus para o Brasil. E ele aportou aí na ilha de Itamaracá, ali em Pernambuco. Vinha o mar aberto e tinha como fosse uma lagoa, duas serras assim fechando. O navio entrava aqui. E os índios é que carregavam e descarregavam, não tinha escravos ainda. E o índio, o nosso índio aqui, ele tinha um problema de fonema na letra F, né? E ele invertia, como no inglês, black white, né? Não tem você, a segunda palavra é que é dita primeira, né? Se você... E eles começaram a chamar era o Buco de Fernão. O Buco de Fernão. Se você inverter, dá Fernambuco. Daí surgiu o nome de Pernambuco, né? Com ele. Então e eles ficavam, por exemplo, fulano ficou a ver navios, porque eles ficavam sentados, quando os navios saíam e entravam ali, eles passavam o dia ali fazendo aquilo. Então, ficou a ver navio. Foi essa frase que saiu também dessa cor da cultura judaica aqui no Nordeste. A gente vê esse chapéu, né? E quando a gente fala do Nordeste, a gente fala disso, lembra Luiz Gonzaga, né? Eu não sei se é de seu conhecimento, mas Luiz Gonzaga era maçom? Maçom. Luiz Gonzaga foi iniciado na loja, o nomezinho é bem estranho, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Paruarama, não estou bem lembrado do nome da loja agora. E ele chegou até o grau de mestre, né? E tinha um maestro muito famoso, Silveira, e ele junto com o Luiz Gonzaga fez a música A Cássia Amarela, né? Que é muito tocada no Brasil todo hoje, é um dos símbolos da maçonaria. E eu acho que toda loja maçônica toca a Cássia Amarela, né? Principalmente em festas que a gente faz para o público.
é tocada, é como se fosse uma regra, tocar aquela música que nosso irmão Luiz Gonzaga fez. Meu irmão, até aqui nós falamos sobre a maçonaria, né, sobre o ingresso, sobre o que é a maçonaria, o que é esse segredo, né? Tanto se fala, e a gente conseguiu, acredito, desmistificar um pouco, né, sobre qual é o papel da maçonaria na sociedade e também a família, né? Como a família pode ser incluída. Nós falamos aí a respeito dessas linhas do judaísmo no Nordeste, né? E dentro aí da nossa vivência. Quantas coisas nós aprendemos aqui hoje com você, porque certamente a gente conhece esses fatos, mas eu não tinha a menor ideia de que tantas dessas coisas vinham do judaísmo. E outra coisa, meu irmão, isso vicia. Foi que Santana Cantador me passou isso, rapaz. Eu fico buscando atrás, fico, sabe, vem enquanto eu acho uma coisa nova. Aí eu realmente aqui no trabalho já volto para poder falar também. É muito interessante, é muito gostoso. Então, assim, eu acredito que a gente está aqui nos minutos finais, né? Mais uma vez agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui, né? Agradecer especialmente a presença do irmão Joca, que muito nos engrandeceu e certamente queremos contar com vocês aqui. E antes que a gente proceda com o encerramento, fica com o irmão a palavra, o que quiser dizer, fica à vontade. Meus irmãos, é só agradecer também, né, por ter ajudado de uma forma. Não sou um experto nesses assuntos, mas gosto de falar sobre isso e gosto de fazer trabalhos para apresentar em loja, como de fato esse trabalho do judaísmo que eu fiz. E dizer que a maçonaria, rapaz, eu costumo dizer a meus amigos, se você tem uma visão do mundo assim, se você for maçom, você passa a ver, né, aquela visão que diz que Pelé tinha, né? Pelé tinha uma visão maior, o ângulo de visão dele era muito maior do que qualquer ser humano. Tem essa história que conta, não sei se é verdade. E eu acho que um maçom, a pessoa que pela vida sem ser maçom, eu acho que ele vai ficar uma coisa que ele deixou de fazer. Sabe? Eu costumo dizer isso, que eu adoro a maçonaria, aprendi com meu pai chegou ao 33, foi venerável da Cavaleiro Espartano 2 vezes, foi ele que construiu aquele templo, não foi ele que construiu, ele era venerável na época que foi construído aquele templo, ele, Cezinho Luiz de Brito, Zé Camargo, Luiz Gonçalves, né, que é da nossa loja ainda, vai fazer agora dia 22 de novembro, 76 anos de maçonaria e dia 29, 103 anos de idade. É o maçom mais velho em atividade na maçonaria. E está indo, só não vai toda a sessão, né? Por causa da idade já pesa, mas há 2 quarta-feiras atrás ele esteve presente na loja com a gente. Então é interessante e eu quero agradecer e dizer que a maçonaria é uma instituição séria, uma instituição que trabalha em benefício daqueles, principalmente daqueles que mais precisam. E é uma maneira de você, porque meu pai dizia que uma das maiores virtudes do homem é a caridade, né? E eu trabalho muito essa parte que eu aprendi com meu pai. Então eu acho que a maçonaria é uma instituição séria, como eu disse, e que vale a pena você conhecer de perto. Você que pode adentrar na maçonaria, você só vai ganhar com isso. Você vai se lapidar e quem sabe você vai chegar lá na frente um diamante bem lapidado e bem sem muitas asperezas. Perfeito, meu irmão. Mais uma vez, obrigado por sua presença. Pedir aos seguidores aí, os ouvintes que nos acompanham, que possam curtir, compartilhar com seus amigos que gostam da maçonaria, que têm vontade de compreender o que é essa instituição, que há tanto tempo vem colaborando aí com a humanidade, né, no seu progresso, e que tantos homens passaram por ela em efêmeras gerações, né? E nós também estamos aqui deixando a nossa contribuição nessa breve viagem em que a maçonaria está em nossas mãos, né? Somos nós que estamos aqui nesse momento levando essa instituição mais à frente e com certeza ela nos ajudará a deixar uma maçonaria e um mundo melhor para os que vierem depois de nós. Meu irmão Brendo, eu deixo com você as últimas palavras. E é isso, um abraço a todos os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, ao nosso irmão aí que está presente. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado. A porta está aberta, quando quiser vir, trazer mais conhecimento. E é isso.
curta, compartilhe, faça parte dessa irmandade do nosso canal O Aprendiz. Se inscrevam, que aí vai ter mais programação, vai ter mais novos vídeos para vocês assistirem. E é um prazer.